Um partido que a gente não tem como não falar do PDT, nos últimos anos É especialmente. nóis. Agora eu vou começar sem ser perguntando exatamente sobre o partido, porque nos chamou a atenção que o senador tá com uma fitinha laranja no braço. A gente queria saber, tem pedido envolvido, é aquela das promessas que dá os três nós? Não, eu sou devoto de São Francisco. São Francisco era, quer dizer, a paróquia de São Francisco era a paróquia que eu frequentava lá em Sobral. E eu sempre admirei o exemplo de São Francisco. E sempre que posso vou a Cinco dá o quê? Canindé e lá coloco a fitinha dessa cor, sempre laranja. É uma superstição, eu não peço nada, eu sempre agradeço pela minha família, agradeço, enfim, por todas as dádivas que eu já tive ao longo da vida. E procuro sempre me inspirar no exemplo de São Francisco, embora, óbvio, esteja muito longe de conseguir exercer na prática. Então já fica aí o mistério da fitinha. E agora, pessoal, olha, sempre tem muita pergunta aqui, senador, sobre esse processo do PDT. A gente tentou trazer alguns dos temas que a gente discute aqui, né? O nosso chat está aberto, quem quiser aproveita aqui para comentar com a gente. E, senador, nas últimas semanas, acho que especialmente nesse mês de outubro, essa disputa pública pela presidência do PDT ganhou contornos inesperados até ao que se tinha resolvido ali por junho, julho, quando o senhor assumiu interinamente. Nessa semana o senhor foi eleito, né, na reunião que aconteceu na segunda-feira, logo depois teve a liminar, mas o senhor conseguiu na justiça derrubar a liminar que suspendia os efeitos, está presidente do PDT. Há um sentimento de alívio nesse momento? Assim, é possível falar que a partir de agora o PDT pode construir um novo cenário? Olha, Jéssica, infelizmente eu não sou muito otimista em relação assim, a um período de tranquilidade na vida partidária aqui no estado do Ceará. Pelo simples fato de que isso não é algo que esteja ocorrendo de 2 meses, de 3 meses, que foi o breve histórico que você fez. Na realidade, o momento que o PDT vive hoje no Ceará ainda é fruto ou reflexo de uma decisão que foi tomada lá no ano passado, em maio, junho, julho, e que formalizou-se em agosto do ano passado, quando o PDT resolveu romper uma aliança histórica que tinha Salve, aqui Fred. no Ceará e ter uma candidatura Beleza, isolada para o governo do Estado. Isso é que tem gerado desdobramentos desde o processo eleitoral. Eu, à época, fiquei, como a gente diz, numa sinuca de Mas bico. por que que ele fala que é o PDT que resolveu romper? Por que que ele fala isso? Por que que ele fala que o PDT que resolveu romper? Porque o fato não foi o seguinte, pô, o PDT escolheu a cabeça de chapa e o PT não aceitou a cabeça que o PDT escolheu e aí rompeu, não foi isso? Não foi o PT que rompeu porque não aceitou a cabeça de chapa escolhida? O Rodrigo Cláudio? Roberto Cláudio, né? Bico, porque eu tinha só 2 alternativas. Ou eu mergulhava e, de alguma forma, me afastava do processo porque eu era contra o encaminhamento que estava sendo dado. Quem liderava esse encaminhamento era o meu irmão, e eu não queria brigar com o meu irmão, que sempre foi a minha referência, sempre foi o meu exemplo, sempre foi quem abriu oportunidades para mim. E eu, obviamente, que tenho gratidão, reconhecimento, respeito por ele. Então, assim, não deixa de ser, num aspecto político pragmático, uma covardia de minha parte. Mas foi isso que eu fiz. Para não brigar com o meu irmão, eu resolvi me omitir e me afastar do processo eleitoral. Antecipando, isso não foi feito sem um prévio aviso. Eu falei com a Isolda, eu falei com o Camilo, que discordava daquela postura que o PDT estava tomando, mas que não podia. Para mim, isso era assim, algo inimaginável, brigar com o meu irmão. Eu não tenho bola de cristal, mas eu imaginava mais ou menos parecido com o que aconteceu. A gente que tinha a oportunidade de ter na candidatura da Isolda, do PDT, uma candidatura à reeleição, com uma grande aliança, preservando todos os partidos que historicamente têm estado conosco, apoiaram o governo do Camilo, apoiaram o meu governo, e a grande parte deles foi responsável pela minha eleição para o governo, e grande parte deles já compunham uma aliança embrionária lá em Sobral.
né? Essa relação com esses partidos, ela nasce lá em Sobral. Eu fui prefeito 8 anos de Sobral com o PT na vice. E depois apoiamos o PT para prefeito, hoje o prefeito é do PDT. Enfim, sempre tivemos, como aconteceu no Estado. Eu fui 8 anos governador apoiado por essa aliança e na sequência apoiamos o Camilo, que era do PT. E o natural, a sequência disso, seria que a Isolda, que já estaria governadora, que esteve governadora, fosse candidata à reeleição. Parcela do partido à frente, o meu irmão pensou diferente e eu não tive outra postura que não a de me omitir. Mas Esse é o X da questão, né, velho? Esse outro lado, eles poderiam vir pra falar, né, velho? Eu não sei se tem alguma entrevista desse outro lado falando, né? Tipo, quando eles vêm pra falar, geralmente vem o argumento. Ah, mano, o partido decidiu em assembleia que não era a Isolda, que era o Roberto Cláudio, né? Em assembleia e tal. Mas aí a pergunta que fica, né, pra galera do outro lado é tipo assim, mano, mas por que chegou a entrar em votação isso e tal? Por que não era natural a Isolda já ser a sucessora, já que ela já estava na cadeira? Não era natural? Essa pergunta. E eu tenho a sensação de que o PT sabia que ganharia sem o PDT e forçaria a mão de uma outra forma pra romper de qualquer jeito. Eu tenho essa percepção, mas não sei se é a mesma percepção dos caras, tá ligado? Salve Luiz, beleza, mano? Salve G. O que esse Brusco tá falando aí? O cara traiu o próprio irmão e quer falar algo? Sangue é sangue. Pois é, Marcos. Eu achava que passadas as Mas ele tá falando eleições... que foi covardia, né? Esse racha aí foi determinante pros 3%, na minha opinião sincera. Foi um erro bancar o Roberto Cláudio. Então, Fred, mas eu queria entender por que foi bancar o Roberto Cláudio. E com o resultado, e aí não era mais um prognóstico, era a realidade, né? O Roberto Cláudio é tido como um dos melhores, se não o melhor prefeito das últimas décadas de Fortaleza. E foi o terceiro colocado, por conta dessa correlação de forças que estava montada ali, o prestígio, a força política do Lula, o prestígio, a boa avaliação do Camilo, né? E a gente, em vez de ter essas forças em nosso favor, tivemos contra, acabou ficando, o PDT ficou contra, disputou com essas forças e acabou com o terceiro lugar na eleição. Eu, sinceramente, esperava que, passadas as eleições, a gente pudesse refletir no PDT. Quem erra, a meu juízo, tem que reconhecer o erro, né? Dar mão à palmatória e tentar começar de novo. Mas, infelizmente... A Isolda manteria a aliança e o PDT faria o governo do estado e o Ciro estaria na campanha do Ciro. Tá, mas assim, ô Fred, essa percepção que eu tenho de que o PT romperia, se não fosse esse motivo da Isolda, arrumaria outro motivo para romper. Você tem essa percepção também? Porque me parece que o PT sabia que ia ganhar sem o PDT. Me parecia que é a oportunidade perfeita pro PT dar aquele... ser hegemônico, né? Mano, não tem por que eu passar o poder se eu posso ficar com o poder. Eu tenho essa percepção. O PT não romperia se a Isolda fosse candidata? Você acha que não? Infelizmente, Você acha que o PT ia manter a palavra? Aconteceu não foi isso. Setores do PDT continuaram nesse clima de... absoluta revanche. Eleitoralmente, talvez, mas foi um pretexto. É simples. Fácil perceber, não foi só isso que deu. A Isolda dividiria o palanque, seria ruim, mas o que houve foi pior. Então, mas você acha mesmo, Fred? Você acha mesmo que tipo assim... Tudo isso é só por causa de um palanque dividido? Tipo assim, mano, pelo que eu enxergo, o que eu enxergo é tipo assim, o PT não tinha por que entrar na mesa de negociação com o PDT, não tinha por quê. Mano, eu não preciso de vocês, tipo, eu não tenho o que barganhar. Sacou? O PT, claramente, ele não tinha o que barganhar. Falou, mano, sem vocês eu vou ganhar a eleição do mesmo jeito. A percepção que com o Lula e com o Camilo eu vou ganhar a eleição de qualquer jeito, eu não preciso de vocês. Eu não preciso da Isolda, eu não preciso do PDT na cabeça de chapa. Não preciso. A percepção que eu tenho é isso, tá ligado? Tipo assim, o PT sabia disso e, mano, ia só arrumar qualquer pretexto pra romper, tá ligado? E a Isolda, não Isolda contra, mas na hora o PDT ainda tinha alguma força pra barganhar. Tinha o quê? Tinha o quê, Fred?
Eu acho que não é nem questão de palavra. Parece-me que a Isolda seria uma preposta do PT no PDT. Tipo, iria eleger pelo PDT e se mudaria para o PT logo em seguida. Em 2018, a cabeça de chapa era do PT e o Ciro ganhou no Ceará. Não, mas calma aí, mano. Calma aí. Nós estamos falando de coisas distintas. O Fred, acho que nós estamos falando de coisas distintas. 2018 não tinha lá o Lula, coisa e tal, e o PT muito provavelmente pensou, mano, se eu não tiver aliança com o PDT, eu tenho que barganhar, né? Eu posso perder. Pô, se o PDT lança um candidato forte do outro lado aí, me lasca. Me lasca, talvez eu não ganhe. Agora em 2022, o PT, falando regionalmente sobre o Ceará, o PT sabia assim, mano, se eu lanço um candidato com prestígio do Lula e com o Camilo Santana, eu não preciso do PDT pra nada. Eu tô com o governo, agora está a minha hora de passar o governo, a cadeira pro PDT, e eu não preciso passar pro PDT. Eu posso ganhar a eleição, não preciso mais do PDT. Eu posso ganhar a eleição. Sem o PDT, como ganhou. Eu acho que o PT tinha consciência disso e eu acho que o PT ia exercer esse poder, assim. Ele ia exercer essa... Mano, ia arrumar algum pretexto, como arrumou, pra romper e tchau. Uma posição revanchista, Salve, uma Denis. posição Bora, mais tarde. vingativa, rancorosa, né? E eu, depois de muitas vezes tentar, né, ver se a gente refletia um pouco, né, acabei sendo chamado por um segmento do partido a disputar a liderança do partido. E isso, para mim, é um princípio assim, basilar da democracia. Quando você não tem uma unidade num partido, ou em qualquer esfera de disputa de poder, você deve, imagino eu, né, e é o correto, penso, que deve prevalecer a vontade da maioria. Né? E há um sentimento assim, claramente majoritário do PDT, ou no PDT, de tentar recompor essas relações que foram esgarçadas na eleição estadual. Mas tem um segmento do partido que teima, né, que resiste em manter uma posição de isolamento e uma posição de disputa, e todos aqueles adjetivos, vindita, revanche, com os aliados nossos de décadas aqui no estado do Ceará. Então, é dessa forma que se encontra o PDT hoje. Né? Eu não tenho ambição nenhuma de ser presidente do partido, isso, sinceramente, para mim, é mais uma responsabilidade do que um status, do que um posto, né? Que a gente possa... O que eu acho ruim do Cid, nesse ponto, é que, tipo assim, ele não explica o argumento da galera. Porque a galera, parece que a galera tá só no nático falando. A galera tem um argumento, pô, põe um argumento, olha, o pessoal acha por causa disso, disso e disso, e eu discordo por causa disso, disso e disso. Mas não, o pessoal quer ser... Parece como se o pessoal fosse beligerante e já era. Se honrar com ele. Mas eu me sinto na obrigação de representar o que tem se demonstrado a maioria do partido. Senador, um desses episódios, né, dessa sua eleição à presidência do partido, né, por parte desses segmentos aí que o senhor falou, o próprio André declarou isso, que o senhor teria ali uma maioria frágil, que precisou ali levar pessoas que já estariam deixando o partido para poder votar. Se falou-se também em irregularidades como a baixa representação feminina, né? Como é que o senhor lida com esse apontamento do André, desse grupo? Houve de fato irregularidades? Não houve? O senhor tem maioria frágil? Não tem? Como é que o senhor lida com isso? Bom, veja bem, maioria é um conceito absoluto, não comporta análise. Maioria é metade mais um. Né? Se for metade mais um, já é responsável, já assegura uma maioria. Sim, eu sinceramente acho que entrar nessa discussão não constrói nada, mas também não posso ficar sem dar respostas, até para que o processo não pareça ilegítimo. Né? Esse é um processo que, repito, não começou agora. Se a gente for ver um histórico dele, ele começa mais ou menos em abril, maio desse ano, em que, a partir de uma conversa que nós procuramos ter com o presidente do partido, André, foi dito para ele, com todas as letras, que a maioria do partido
E essa delegação, assim, propositadamente, foi uma delegação de pessoas que votavam nele para deputado federal. Compunha essa delegação o líder do partido na Assembleia, que era eleitor lá em Brejo Santo, o Guilherme Landim, que lá em Brejo Santo votou no André. Compunha essa delegação o deputado Marcos Sobreira, que tinha votado no André. Compunha essa delegação o prefeito Antônio Filho, que é lá de Antonina, e é de todos os prefeitos do estado, o único que já era PDT antes do nosso ingresso no PDT. Para dizer para ele, olha, André, o que está acontecendo hoje é que a maioria do partido não está se sentindo representada por esse sentimento, que é um sentimento de revanche em relação às eleições. Para nós, a eleição passou, nós temos Salve, identidades e muitas identidades Salve, com esse conjunto de forças que tem a responsabilidade de governar o Estado, e o que nós queremos é recompor. E até compreendemos se alguém tem alguma posição e respeitaremos essa posição de oposição. Não vamos fazer nada contra as pessoas que se manifestarem em oposição. Mas, assim, naquela conversa, o André assumiu textualmente, com todas as letras, que ele, como presidente do partido, estaria em defesa dessa minoria. E na hora ali foi dito para ele, olha, se é essa a sua posição, você está assumindo que vai assumir como presidente do partido a defesa da minoria, a maioria vai se organizar para, segundo o estatuto, convocar uma reunião do diretório e eleger uma nova executiva. Isso foi dito para ele, foi a primeira pessoa que soube disso, lá em abril, maio. Bom, então, depois disso, teve uma reunião nacional. Essa reunião nacional, assim, para ser econômico, meter os pés pelas mãos, tentaram lançar mão de um artifício, um artigo que tratava de avocar um processo disciplinar. Que não... Tá, mas quem colocou o Roberto Cláudio na chapa? Não foi uma eleição? O PDT anunciou a candidatura do Roberto Cláudio através de uma eleição do partido, não foi isso? Entre ele e a Isolda, não foi isso? Quando foi isso? Não estava sendo cuidado para dizer ou tratar de uma intervenção no diretório do Ceará. Isso acabou, depois eles mesmos acabaram vendo que não era, e me chamaram para conversar a partir de um compromisso que eu tinha, ou de uma proposta que eu tinha feito ao André. Eu fiz pessoalmente, André, homem, nós não temos nada contra você. Você sempre foi o presidente aqui do partido. Aqui em junho, junho, aqui, ó. No mesmo poder, ó. Roberto Cláudio vence Isolda e é escolhido pré-candidato a governador pelo PDT no Ceará. 2 pré-candidatos desistiram na reta final e teve o ex-prefeito de Fortaleza, governador Isolda. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, foi escolhido como governo. A votação foi realizada no começo dessa noite. Aqui, ó. Ao governo do Ceará por maioria dos votos dos integrantes do diretório regional. Não tô entendendo nada agora, velho. A votação foi realizada no começo da noite dessa segunda-feira de 18, na sede do partido em Fortaleza. Isolda se posicionou após o resultado. Abre aspas. A primeira tarefa nossa agora é celebrar e construir nossa unidade interna. Depois disso, procurar também, humildemente, todos os nossos aliados que compõem a nossa aliança hoje. Procurar o ex-governador Camilo Santana, procurar todo mundo para conversar e manter a aliança o mais ampla possível, disse Roberto Cláudio ao deixar o evento. De acordo com o deputado estadual Romeu Adguerre, o resultado final foi 55 votos a favor do ex-prefeito contra 29 pró-governadora. E foi 55 a 29, pô. Com uma abstenção. Uma abstenção só. O senador Cid Gomes e o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, não participaram da reunião. Os números falam pouco, a vitória é do PDT. Temos vários partidos aliados que, agora, a segunda etapa é fazer a interlocução com eles. Eu não entendi nada, mano. O presidente estadual, André Figueiredo, defendeu a união do partido após decisão. Teve uma reunião prévia onde foi sinalizado, com muita ênfase, a possibilidade de nós estarmos unidos. Então, o Roberto mesmo disse que, caso não fosse ele o vencedor, ele logo depois estaria já com a camisa da Isolda trabalhando nisso. Esperamos que aconteça o mesmo, pontuou.
Não se trata de ser justa ou não ser justa a escolha. O partido avalia como a sua autonomia e independência. A decisão é de um partido político autônomo. Ninguém pode escolher ou vetar o candidato do PDT. O PDT é que escolhe seus candidatos, ressaltou o presidente nacional Carlos Lupe. Eu não tô entendendo, mano. Tô entendendo esse papo do Cid. Tô entendendo esse papo não, velho. Eu não tenho ambição de ser presidente. Homem, se licencie até o final do ano para que a gente organize as coisas. O PDT está sendo alvo, assediado por outros partidos, e como tem partidos, né, que aproveitam dessas horas de fragilidade, de insegurança, de qual é o caminho que vai ter o PDT, e se aproveitam para buscar os nossos quadros. Até porque ano que vem tem eleição. Né? Pois é, o que a gente deve voltar os olhos é para isso, né? E os nossos inimigos ou adversários estão do lado de fora do PDT, não estão dentro do PDT, não. Infelizmente, está uma guerra de forças, um cabo de força dentro do PDT, de uma minoria contra a maioria. Eu não estou entendendo essa minoria. Como é que a minoria venceu as prévias? Não estou entendendo isso, velho. Seja por fim na força, falar pelo partido. E a maioria se insurgiu. Então, nós convocamos, salvo engano, 53 de 84, né? Aí essa coisa de maioria maior ou menor fica no juízo de cada um. 53 de 84 é quase 2/3, né? A rigor, 43 já seria a maioria. Assinaram um pedido de convocação. Aí aconteceu essa coisa nacionalmente e eles acabaram depois me chamando e dizendo: você está de pé, o compromisso que você fez? O André tira uma licença e você fica até o fim do ano e depois o André será o presidente? Claro, minha palavra é uma só, tá? Continua de pé. Então o André vai tirar uma licença. Disseram isso para mim, depois chamaram o André concordou e assim foi feito. E o único compromisso era assim: o André tirava uma licença, eu ficava na presidência do partido, procuraria acalmar, e é o que eu procurei fazer. Eu visitei, nesse período em que estava na presidência, eu visitei Campos Sales, Nova Olinda, Potengi, Farias Brito, depois fui a Quixadá, Quixeramobim, Piquet Carneiro, Banabuiú, procurando assegurar e dar segurança às pessoas que estão no PDT que as coisas estavam tranquilas, né? Mas, infelizmente, de uma hora para outra, sem nenhum aviso prévio, o André resolve voltar à presidência. Então, ele rompeu um pacto. E se ele rompeu um pacto, não restou a nós que não retomar a nossa posição original. Convocamos o diretório. Após a convocação do diretório, que foi feito... O papo do Cid não tá cantando, sabe por quê? Vamos lá, gente, vamos lá. Primeiro passo, ele tá falando que a maioria não estava concordando com isso. Aí a gente acabou de buscar. A maioria, por 50 e poucos votos, escolheu na época que tinha que ser o Roberto Cláudio. A maioria. Quando a maioria escolheu uma coisa, em vez de ele vestir a camisa e apoiar o partido e ir lá pra cima, ir pra rua fazer campanha pro partido dele, o que ele fez? Pô, não foi do meu agrado, não é do jeito que eu quero, então eu vou pra casa fazer cara feia e ficar emburradinho. Foi isso que ele foi. Foi pra dentro da casa, ficou recolhido, traiu o partido, porque o partido, a maioria, decidiu e ele não quis, ele era uma minoria. Ele não quis, ele ficou emburradinho e foi chorar dentro de casa. Né? Agora, vamos supor que a maioria virou. A maioria repensou com esse tal, mano, não, isso aí não tá legal não, vamos mudar. A maioria virou. Agora a maioria pra ele presta. Então o partido, ele não tá fechado com o partido, ele tá fechado com os interesses dele. Tá fechado com os interesses dele. Quando o partido apoia, a maioria apoia os interesses dele, aí ele vem pro jogo. Quando a maioria não está com ele, quando ele é a minoria, aí ele faz cara feia e a bola é minha, eu não vou jogar. Não dá pra entender. Não dá pra entender isso. Foi feita por 49 assinaturas, né? Até porque, enfim, foi um prazo menor. 49 é mais do que 43, é menor do que 53, que foi a anterior, mas é uma maioria também consolidada. Aí fizeram um ato que, a meu juízo, assim, é deplorável. Dick tá metendo louco, mano. Tá metendo louco. Uma pessoa, porque tem acesso ao sistema de informações do TRE, foi lá, entrou na calada da noite e colocou na condição de inativo todos os membros do Diretório do Ceará.
e se aproveitaram dessa situação criada por pessoas ligadas a esse grupo e fizeram, a Nacional fez, presidida pelo André, fez uma comissão provisória, que é tudo que se deseja. O que eles querem é isso, é uma comissão provisória, que você possa colocar e tirar na hora que bem entender. Só que no Ceará tem um Denúncia grave isso aí, hein? Denúncia grave. diretório que tem mandato. Esse diretório tem mandato até 31 de dezembro de 2023 e é consciente dos seus direitos e vai lutar pelos seus direitos. Então não nos restou, depois dessa atitude, quer dizer, eu tenho um pavor de judicializar a política. Eu prefiro que a política seja resolvida na política, né? Mas tem horas, quando você é vítima disso, alguém ingressa no sistema e coloca todos os membros do diretório como inativos, qual é o recurso que você pode fazer? Né? Então, ingressamos na justiça, a justiça mandou restabelecer Rolou isso aí mesmo? Colocou todo mundo com inativo? É fato? o diretório. O diretório já tinha convocado, realizamos a reunião com a presença, salvo engano, de 50 pessoas, 50 de 84. Aí tem assim, sabe, filigranas. Quer dizer, o André é o vice-prefeito, André Barreto, é o vice-prefeito do Crato, é um quadro do PDT. Nessas confusões do PDT, num dos anúncios dessas confusões, ele disse, olha, eu não estou me sentindo bem e vou aproveitar esse momento em que o meu partido está indefinido e vou sair do partido. Ele anunciou que iria sair do partido. O ato de sair do partido não é uma declaração, por mais que no Facebook. O ato de sair do partido é um ato formal de mandar um documento para o partido, assinado, pedindo a desfiliação. Coisa que não foi feita pelo André. Quando eu vi a notícia, aliás, ele me mandou, aí eu liguei para ele e disse, André, por favor, não faça isso não. Isso só fragiliza o nosso partido. Vamos fazer prevalecer a maioria. Então, fique no partido, vamos lutar para que o nosso partido possa ter uma definição. E ele, então, ok, não mandou a desfiliação. Aí dizem que isso foi um voto irregular. Uma pessoa mulheres? Entrou. E a questão das mulheres também, quem fala isso não ouviu a reunião. A reunião é o seguinte, o PDT é o seguinte, muito claramente. Esse diretório ele foi eleito em 2019. Ato contínuo à eleição do diretório, elegeu-se uma executiva composta de 11 pessoas, que era um presidente, um primeiro vice, um segundo vice, um secretário adjunto, um tesoureiro adjunto, um consultor jurídico, um vogal, 2 vogais e o líder na Assembleia, que é um cargo impessoal, é quem ocupa a liderança na Assembleia. 11. 2 anos depois, o PDT Nacional baixou um ato dizendo o seguinte, o PDT assegurará nos seus órgãos de direção a participação de pelo menos 1/3 de mulheres. Aí o que é que fez aqui? A executiva aqui criou 6 secretarias e colocou 6 mulheres nessas secretarias. Certo? Quando a gente foi eleger a executiva, foi dito isso. Pessoalmente, penso que esses 6 novos membros foram eleitos ou foram formalizados de forma errada, porque assim, a executiva ela não pode eleger outros membros da executiva. Quem pode fazer isso é o diretório. Como eu não tinha certeza, o que é que eu disse na reunião? Olha, vamos nos limitar a eleger os 11. E os outros 6 permanecem e a gente vai examinar se estão regulares. Se estiverem regulares, muito bem, tranquilo, está lá 6 mulheres. Se não, vamos cuidar de formalizar e legalizar de fato essas 6 mulheres. Então, nós só elegemos os 11. Não há razão, permanece esses 6 com 11, como já tem acho que uma mulher nesses 11, que permaneceu, era o que tinha. 1 com 6, 7. 11 com 6, 17. 10 com 7. 7 70. De 17 é mais do que 30%, para qualquer pessoa que entenda de aritmética. Portanto, esses membros estão na forma que nós 70, recebemos
assegurados. nada, Ninguém né? tratou. 7 Ninguém de tratou 17? deles. Ou seja, nós admitimos que eles estavam válidos. Só antes da Jéssica seguir aqui. Portanto, torno dos isso 40%, é né? mais uma desculpa tola para não aceitar a Tá. vontade da maioria. Só para deixar claro, então, Pois não. esse acordo do dia até o 31 de dezembro, então isso está desfeito, o senhor pretende Mas se não foi candidatar desfeito novamente? por mim. Não foi desfeito por mim. Ele foi desfeito pelo André. Foi o André, quer dizer, compromisso que era, da parte dele, ele se licenciava até 31 de dezembro. Em troco Da do quê, Cid? Em troco do quê? minha parte, eu apoiaria a candidatura dele à presidência do partido a partir de 1º de janeiro de 2024. Isso, mas aí ele é licenciado pra você fazer o quê? Pra você dar carta de anuência? Pra líder da Assembleia? Deputado estadual, presidente da Assembleia sair do partido? Era isso? Pra você aceitar ser base do governo estadual? Não entendi, não. Faz sentido nenhum esse papo, Cid. Faz sentido nenhum. Sentou você e o André pra negociar na mesa. O André é presidente, tá? Pô, Cid, vocês estão tumultuando o partido, tal, não sei o quê. Mano, a gente é maioria, tal, não sei o quê. Então vamos negociar. Não, mano, precisa passar panos quentes, tal, não sei o quê. Tá bom, então, eu vou pedir licença no partido. Você acalma o pessoal? Acalmo, beleza. Como é que você vai acalmar? Você vai se alinhar com o governo? Não. Você vai mandar deixar alguém sair? Não, porque eu vou acalmar. Ah, tá, então beleza, então eu vou pedir licença. Daqui a pouco você tá entregando carta pra nego sair pra ir pro outro partido. Que papo é esse, velho? Na hora que ele rompe o compromisso, foi ele que rompeu o compromisso, não Agora é fui um eu. outro cenário que se desenha, senador. Agora me chamou a atenção. Olha, isso é muita burocracia, né? Assim, pros que estão ouvindo aqui, dizem, que é isso? Que picuinha é essa? Então, Burocracia comentando partidária? aqui Assim, isso mesmo. pois é, me perdoe, mas assim, infelizmente, isso é consequência de uma coisa maior, né? E estão em jogo princípios. Se você tem uma divergência, qual é a forma de você resolver a divergência? Colocar em votação. E foi isso que aconteceu. Tudo mais O problema é esse, Dick. O problema é esse. Você tinha uma divergência lá em junho e colocou em votação e você perdeu e você foi emburrado pra casa. Você foi atrapalhar. Sua palavra não vale nada por causa disso. Por causa disso, mano. Quando a maioria escolheu o Roberto Cláudio e não a Isolda, você discordou e você foi pra casa chorar, brigar e não abraçou a causa. Agora, porque a maioria tá do seu lado, agora você quer tancar. Não dá pra ser assim. Não dá pra ser assim. Ou tá fechado ou não tá fechado. É assim, a pessoa sendo minoritária, querendo permanecer no comando do partido, que não é razoável. Quando o senhor começou a falar dessa questão do PDT hoje, disso puxar ainda o cenário de 2022, me lembrou muito que até na segunda-feira, quando houve a eleição e a liminar, suspendendo o resultado, o deputado federal André Figueiredo, como falou com a gente aqui do Diário do Nordeste, mandou um áudio, e ele falava nesse áudio o seguinte, ele fazia duras críticas e mencionava a traição ao partido, traição ao PDT por aqueles que não aceitaram a escolha do Roberto Cláudio. E a gente tem visto muito esse comentário o tempo todo aqui na live, que não respeitaram naquele momento de julho essa escolha do diretório pelo Roberto Cláudio. O senhor silenciou naquele período. Pois eu não visto essa carapuça. Com esse distanciamento temporal, o senhor faria alguma coisa diferente, sabendo que repercutiria dessa forma, olhando pro que desagou daquilo tudo? O senhor agiria de forma diferente? Olha, você sabe quanto tempo faz que eu não falo com o Ciro? Não. Desde agosto do ano passado. Então, eu jamais desejaria brigar com o Ciro, mas ele brigou comigo. Então, se eu soubesse que ia ser, eu fiz tudo e para mim foi um grande sacrifício, não tenha dúvida disso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de participar, né? E participar com toda a minha energia, com toda a minha disposição. Esse é meu estilo. Quando eu entro numa luta, e eu gosto de entrar em lutas, eu entro para valer. Eu não fico fazendo meio termo, não. E tive que me abster daquela eleição, Mas por quê? que era uma eleição importante. Então, se eu soubesse que a consequência ia por quê? ser essa, eu teria tomado um partido, né? Mesmo que isso significasse brigar com o Ciro. Eu acho que o resultado teria sido diferente, inclusive para ele. Todas as outras vezes em que o Ciro foi candidato a presidente, mesmo ele tendo sido terceiro e até quarto lugar no Brasil, no Ceará ele foi o primeiro. E à frente de todas as campanhas dele,
no passado estava eu. Então, eu não tenho dúvida que se a candidata fosse a Isolda, a gente tivesse na nossa aliança envolvendo o PT e todos os outros partidos, o PSD, o PP, o MDB, uma série de outros, assim, como a eleição presidencial era em 2 turnos, eu tenho certeza que o Ciro teria tido uma performance melhor. Então, a meu juízo, foi um equívoco tanto a candidatura do Roberto Cláudio, rompendo a aliança, como foi um equívoco o Ciro ficar isolado, achando que uma candidatura própria iria dar para ele uma performance melhor. Eu acho que foi pior. Foi pior e o resultado, repito, não é mais prognóstico. O Ciro foi 3º lugar, todas as outras vezes ele foi o primeiro. É claro que o Haddad não é o Lula, né? Mas, de qualquer forma, o PT se empenhou muito. Né, senador, teria como resolver essa situação do PDT hoje sem passar por essa retomada do diálogo entre o senhor e o Ciro? Eu falo nem tanto, assim, deixando o aspecto pessoal, até nesse cenário que a gente já sabe que não há esse diálogo, né? O senhor, de certa forma, evita comentar esse aspecto pessoal, mas pensando assim, profissionalmente, até político-partidariamente, é possível que o PDT chegue num consenso se 2 grandes líderes desse grupo não dialogam? Bom, pois é, eu estou sempre aberto ao diálogo. Sempre estive. Eu, assim, por irmãos, pela Lia, pelo Lúcio, pelo Ivo, eu pedi 2, 3, 4 vezes que a gente pudesse se encontrar em família para avaliar, né? Não quero ser dono da verdade, né? Mas vamos conversar sobre isso. Não tive resposta. Eu pedi a pelo menos 5, 6, 7 interlocutores, logo após as eleições, que buscassem uma interlocução minha com o Roberto Cláudio. O único dos interlocutores que voltou, os outros tinham até vergonha de dizer, né, eu acho, o único disse o seguinte, que ele não queria conversar comigo agora não, e que talvez mais na frente, para falar sobre o futuro, ele admitia conversar comigo. Tá certo? Então, o que é que eu posso fazer mais? Né? Eu tenho absoluta tranquilidade e consciência de que fiz o que estava ao meu alcance. Se não querem diálogo e se a disposição é essa... Mano, tem coisa aí, velho. Tem coisa. Essa história do Cid tá muito mal contada, mano. Tem coisa aí, velho. Tem coisa demais aí, mano. Tem coisa demais aí, velho. Aí tem coisa, mano. Radicalizar numa posição que não representa a maioria do partido, qual é o caminho que me resta, senão, tendo sido demandado pela maioria do partido, assumir uma posição em defesa da maioria do partido. Isso é o princípio, repito, é o princípio básico da democracia. Como é que... Assim, imagine o seguinte, agora nós vamos fazer uma eleição para prefeito e quem ganha é o 3º colocado. Quem vai governar a prefeitura é o 3º colocado. É razoável isso? Não, a democracia é feita para saber quem é a maioria. Se essa maioria for de um voto, ou mesmo se for um empate e a pessoa for mais velha, tem critério. Né? Então, se nenhuma pessoa em sã juízo vai dizer, né, com tranquilidade de consciência, que o desejo da maioria do partido é ser oposição, tá no campo que militam aí esses segmentos, né? Roberto Cláudio, etc, etc, etc. Sobre esse assunto, senador, o deputado André Figueiredo, ele declarou, né, essa semana, agora esses dias, que esse movimento, né, liderado pelo senhor, quer entregar o PDT para o PT. Acho que ele também, sobre aquela história lá da votação, de ser base do governo humano, né? Porque a maioria dos parlamentares na Assembleia já apoiam o mesmo governo, tem um líder do governo, enfim. O partido tem secretários, inclusive. Esse grupo também diz que o senhor quer fazer um puxadinho do PT dentro do PDT. Como é que o senhor encara essas críticas? Dick tá falando abobrinha, a maioria do partido perde no campo político, segundo ele. Ele não é direto, ele sempre fala, aparece escondendo coisas. A história dele não tem um marco temporal, vai catando pedacinhos de coisas que não pode, de fato, ter acontecido. Mas a história está
Tá complicada mesmo, mano. Essa história tá estranha, mano. Tá num rolation da peste, bicho. Tá em rolation da peste, mano. Eu encaro com naturalidade, mas isso é só uma força de argumento, que, a meu juízo, não é razoável. Não é a média do pensamento do partido. Você acha que eu tenho um cara, né, com as oportunidades que os cearenses já me deram, de me dedicar a fazer um puxadinho do PT? Pô, então, é esse negócio. Realmente, ele não tem cara disso aí, não. Mas, tipo assim, tá muito estranho, mano. Ele tá muito empenhado nisso aí, mano. Tá muito empenhado num rolê nada a ver, tá ligado? Ele tá muito empenhado num rolê nada a ver, mano. Tá estranho esse papo aí, velho. Duas conversas, tá com duas conversas. Aí você fala, caraca, mano. Não é mesmo meu perfil. O que eu quero é restabelecer uma relação que é uma relação que tem sido responsável por um projeto que, a meu juízo, tem feito bem ao Ceará. Simples assim. O PT é parte disso. O PT é parte disso. Se eu tivesse qualquer identidade com o PT, eu me filiaria ao PT, mas eu não tenho identidade com o PT. Já tive muitos partidos, né? Me posiciono ideologicamente na linha de centro-esquerda, né? E o PT está nessa linha de centro-esquerda. Mas o PT tem uma prática intrapartidária que não é o que eu defendo, não é o que eu acredito, né? Embora talvez seja o partido mais democrático que exista. Não tem um dono, não, como alguns partidos ou algumas pessoas querem ser dos seus partidos. Gente que está na presidência de um partido há 20 anos. Né? É razoável, não tem problema nenhum em estar alguém na presidência do partido há 20 anos. Mas, contra a vontade da maioria, que democracia é essa? Certo? Então, não se trata de fazer puxadinho. Se trata de ouvir e representar. Uma direção partidária tem que representar a maioria do sentimento do partido. E é nessa missão que eu estou. Não tenho nenhuma vaidade, de novo, até disse pro André, você, todas essas coisas aí, o recurso que vem pro PDT, você administra, fica o seu... Eu não mexi em ninguém, nem a pessoa da senha, eu assumi a presidência, nem a pessoa que tem a senha do partido, eu mexi. Porque para mim é só isso, é só dar um rumo, é só tranquilizar as pessoas e tal. Mas, infelizmente, a rebeldia não é minha, não. Nesse processo que o senhor assumiu, inclusive, um dos objetivos era esse, dos prefeitos, como o senhor já falou, que era estancar essa sangria que o partido já vivia desde o racha de 2022, com alguns prefeitos se desfiliando. Vários se desfiliaram. Pois já foi um prejuízo claro. Aí, e principalmente nessa ofensiva de outros partidos chegando aí para se fortalecerem. Agora, como é que está essa situação com as prefeituras nos municípios? O senhor acredita que, sob a liderança de André Figueiredo, que deve disputar aí no final do ano, que já era um plano dele, há um receio também de prejudicar as relações dos prefeitos com o governo, com o PT. Como é que todo esse impasse pela direção do PDT influencia para os prefeitos? O que o senhor tem ouvido nesse diálogo? Bom, primeiro eu quero dar uma palavra de tranquilidade. Na política e na vida, a gente deve colocar o tempo a nosso favor e não se antecipar ou criar problemas antecipadamente. O prazo de filiação partidária é até 5 de abril. 5 de abril. Quem tem mandato parlamentar, ou seja, vereadores, que é os que vão estar em jogo, prefeito, todos os executivos, prefeito, governador, presidente, senador, que são majoritários, eles não tem problema pode sair do partido a qualquer momento. Deixa eu fazer um corte aqui antes, né, mano? Deixa eu fazer um corte aqui, ó, que fica bom. Você que viu esse corte até aqui, live aí direto, tá? Todo dia. Hoje e amanhã teremos live aí também. Então, só colar, tá bom? Cola no chat, bora trocar uma ideia com nós, que tá da hora.